Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias, a partir das 5h50, nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que mexem com o mercado financeiro no dia de hoje. Sempre trazendo aí um olhar para âmbito político, economia e também cenário corporativo. Todos os dias aqui esse conteúdo disponível de forma gratuita e você também pode receber esse material em PDF todos os dias antes das 7 horas da manhã para consultar esse resumo aí a qualquer momento do seu dia. Na descrição do vídeo aí depois tem o link para um dos grupos de WhatsApp. Compartilha também esse conteúdo, curte o vídeo, se inscreva no canal, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega esse conteúdo de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Hoje é dia 17 de janeiro de 2021, iniciamos mais uma semana e olhando aí inicialmente para o fechamento da semana na última sexta, tivemos aí novamente aí o índice Bovespa superando os mercados internacionais e fechando em alta, com a maior alta aí na semana, né, dos últimos 10 meses. Conseguimos aí recuperar bem aí as perdas e inclusive aí fechar com uma boa alta durante a semana, com indicadores aí de varejo um pouco mais acentuados, indicadores aí de varejo referente ao mês de novembro, né? E trazendo aí um pouco de melhora no desempenho das varejistas, juntamente aí com o setor financeiro, o que puxou bastante aí o índice Bovespa durante o pregão de sexta-feira e durante toda a semana, mesmo em meio a incertezas aí no mercado internacional. Por aqui ainda continuamos com uma tendência aí de alta no juro futuro, principalmente puxado aí pelo exterior, onde nós vimos aí as bolsas norte-americanas fechar em setor misto na sexta-feira e o mesmo acontecendo também nas bolsas europeias, que ainda sofrem aí com as falas aí da repercussão aí das falas do presidente e da vice-presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, que trouxeram aí a expectativa de um aperto monetário maior para controlar a inflação, principalmente aí com a retirada de estímulos e entrando aí num processo aí de aumento de juros, onde nós podemos ter até 4 aumentos, pelo menos aí durante o ano de 2022. Isso obviamente acaba pesando aí no cenário norte-americano e no cenário internacional de forma geral, inclusive podendo interferir aí em outros bancos centrais, como o Banco Central Europeu, o Bank of England também, que podem também mexer na questão de taxa de juros e retirada de estímulos antes do que era previsto. Na sexta-feira também tivemos aí um momento de queda no minério de ferro e um novo aumento no petróleo futuro, onde o petróleo futuro se aproxima aí dos recordes de 2021. Esse movimento óbvio também aí trouxe aí elevação aí para as ações de Petrobras na sexta-feira e outras empresas do setor, mas principalmente Petrobras aí pelo peso que compõe dentro do índice Bovespa também favoreceu a alta, mas obviamente preocupa também em relação à inflação e outros aspectos esse momento aí de alta novamente aí de recorde em relação ao preço do petróleo, visto que temos um dólar muito elevado e isso também pode preocupar investidores de forma geral. Por aqui ainda temos um movimento aí de queda no dólar e no euro, por conta aí de todo esse movimento aí de incerteza nos mercados globais. E ainda não existe aí uma tendência específica sobre a Bolsa Brasileira. Especialistas ainda não encontraram aí se o momento ainda é de retomada das altas ou se ainda teremos grande volatilidade, esse movimento ainda incerto por aqui, e isso tudo acaba interferindo aí na decisão de investidores no mercado de forma geral. Olhando para números especificamente, na sexta, então, o índice Bovespa chegou próximo aos 107 mil pontos, chegando então a 106.936 pontos, uma alta de 1,32%.
com o dólar caindo 0,25% e chegando aí na casa dos R$ 5,51. As bolsas norte-americanas, como falado anteriormente, fecharam aí em cenário misto, mas Nasdaq, a bolsa de tecnologia, subindo aí bem menos aí as bolsas norte-americanas que subiram em relação aí ao mercado brasileiro. Nasdaq subiu 0,59 a 14.893 pontos, o índice S&P 500 lateralizou positivamente com alta de 0,08% a 4.662 pontos e Dow Jones caiu 0,56% a 35.911 números de sexta-feira, dia 14. Na Europa, o cenário foi semelhante, com as bolsas caindo um pouco mais. O dólar caiu 0,33%, chegando a R$ 6,31, e as bolsas aí vemos queda no DAX na Alemanha, que caiu 0,93% a 15.883 pontos. O CAC na França caiu 0,81% a 7.143 e no Reino Unido uma queda um pouco menor de 0,28% a 7.542 pontos. Na Ásia, o movimento ainda de sexta-feira, dia 14, a China aí teve uma lateralização positiva de 0,09% a 14.150 pontos, enquanto o Japão caía 1,28% a 28.124 pontos. No final do nosso Morning Call aqui, falamos um pouquinho ainda sobre abertura e fechamento de mercado, com o olhar aí para o dia de hoje, dia 17. Cenário de cripto aí na sexta-feira, após também grande volatilidade do mercado, vimos o Bitcoin aí fechar com alta de 0,88% e o Ethereum subindo 1,14%, números de fechamento aí do dia 14, então no fechamento do pregão. Petróleo futuro, como falado lá na abertura do nosso Morning Call, ainda com a expectativa de a variante Omicron não ser tão ofensiva, né, principalmente em números aí de hospitalização e óbito, e com expectativa aí de redução então de medidas, mesmo em meio ao aumento de casos, mas a redução de medidas restritivas e a retomada econômica se mantendo conforme previsto, o petróleo continua subindo. Vimos na semana passada também uma redução no estoque bruto de petróleo dos Estados Unidos, que também favoreceu esse movimento, e com isso estamos novamente próximo das principais altas aí, das máximas históricas aí de 2021 no petróleo futuro. O Brent sexta-feira fechou a $86,37 negociação futura, enquanto o WTI chegou a $84,21 o barril. Olhando também um pouquinho para o índice S&P 500 VIX, que teve forte volatilidade e oscilação aí na sexta-feira. O índice VIX mede aí principalmente o estresse do mercado, né, momentos de entrada e saída, e a tendência principalmente aí do índice S&P 500. O índice VIX, então, fechando com queda de 5,51% a 19,19 pontos. A gente sempre reforça que quanto menor também a volatilidade, o risco no mercado de renda variável, e sempre que ele está acima dos 20 pontos, começa a ficar mais difícil aí prever os próximos passos aí do índice VIX e também da renda variável do índice S&P 500. Por isso a importância sempre de olhar esse indicador aí nas negociações diárias. Metais futuro também, na sexta-feira vimos aí o ouro sendo negociado a $1.822 a onça, principalmente aí a negociação aí para fechamento em janeiro de 2022, alumínio futuro chegando a $2.969 e o minério de ferro refinado aí caindo um pouquinho mais, sendo negociado a $126,24 durante a semana passada. Tivemos algumas altas também por conta da suspensão das mineradoras da atividade de mineração no estado de Minas Gerais, devido às fortes chuvas e o momento aí de calamidade que o estado vive. Isso também aí afetou o preço do minério. Agora algumas mineradoras, algumas empresas já começam a retomar a sua atividade normal, e vamos ter aí uma normalização também em relação ao preço do minério de ferro, mesmo em meio à China também aí reforçando a sua indústria e trabalhando aí principalmente aí para a retomada econômica da indústria chinesa também.
Continuando e olhando aqui para o fechamento do índice Bovespa na sexta-feira, as principais altas das ações que compõem o índice. Tivemos aí entre as principais altas BID11, que são as ações units de Banco Inter, que subiu 7,92% a R$ 23,85. BRML3, BRMOLS também subindo 7,01% a R$ 8,40 na sexta-feira. VEG3, né, VEG aí há algum tempo que não aparecia entre as principais altas do índice, subiu 6,22% a R$ 60,75. BPAN4 também subindo 6,13% na sexta-feira a R$ 10,21. E B3SA3, a bolsa, né, brasileira, nossa B3, subindo 5,44% a R$ 12,22. Já entre as principais baixas, nós tivemos aí LWSA3, Local Web, que caiu 4,11%, chegando a R$ 8,39. Pose 3 positivo, que também é nova aí no índice Bovespa, caindo 3,63% a R$ 8,22. Alpa 4, Alpargatas, caindo 3,31% a R$ 32,10. LREN 3, Lojas Renner, que caiu 3,19% a R$ 23,97. E também CVCB3, CVC Brasil, caindo 2,01% a R$ 11,71. Essas foram as principais baixas aí do índice Bovespa na sexta-feira. Vemos aí setores aí de turismo, né, varejo e também novamente aí empresas de tecnologia com bastante dificuldade, principalmente aí nesse momento ainda com perspectiva de altas na taxa de juros, que acaba obviamente aí afetando esses setores, e também o aumento aí de casos de Covid, que continua preocupando aí setor de serviços e setor de turismo de modo geral. Olhando para indicadores que vale a pena ficar de olho no dia de hoje, nessa segunda-feira, como acontece em todas as segundas, hoje nós temos o Boletim Focus, né, com a expectativa e a perspectiva de especialistas do mercado financeiro, dos economistas das instituições, olhando principalmente aí quais os próximos passos e qual o fechamento esperado aí para a taxa de juros, câmbio, também aí o crescimento do PIB e inflação, tanto para o ano de 2022 quanto para os próximos anos. Então é importante ficar de olho nessa expectativa e nesse cenário aí que o mercado tem mostrado aí que podemos atravessar nos próximos meses. Hoje também é o dia de divulgação do índice IBCBR, que o índice IBCBR de novembro aqui é uma prévia basicamente do PIB. Relembrando aí, nós tivemos 2 trimestres aí de estagnação no PIB brasileiro, né? Isso basicamente traz a expectativa de uma recessão técnica, e muito importante aí ficar de olho então no PIB do quarto trimestre de 2021. Por isso o índice IBCBR, que é uma prévia desse PIB, é importante para analisarmos aí o mercado durante a semana e os próximos passos. E hoje também nós temos a divulgação do IGP-10, índice geral de preços, aí medindo aí a inflação, principalmente aí dos 10 primeiros dias do ano de 2022. Isso aí é um indicador importante, visto que deve balizar aí também uma série de divulgações e de decisões do FOMC, do Copom, Comitê de Política Monetária, aqui no Brasil. Olhando para o exterior, hoje aí devemos ter um dia com menor liquidez nos mercados de forma geral, principalmente aí por conta do feriado de Martin Luther King lá nos Estados Unidos, onde nós temos os mercados fechados. Isso obviamente aí reduz bastante a liquidez e as negociações também no mercado brasileiro e no mercado global. E outro indicador importante para ficar de olho a nível global, o índice de preços ao consumidor lá na zona do euro, olhando novamente para essa questão da inflação, assim como já falamos em alguns momentos aqui, a inflação na zona do euro aí continuando a acelerar, pode fazer com que o Banco Central Europeu mexa antes na taxa de juros, antes do que era esperado, seguindo um caminho semelhante ao que tem acontecido lá nos Estados Unidos, no Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos e nesses indicadores. Olhando agora um pouquinho aí no dia de hoje para ambiente político e aquilo que pode mexer com o mercado no dia de hoje e nos próximos dias.
presidente Jair Bolsonaro voltou a insinuar aí a questão de fraude nas eleições de 2018, principalmente aí colocando em xeque a questão das urnas eletrônicas. Essa já é uma discussão antiga, que gerou inclusive aí investigações já e pedidos de investigação do Supremo Tribunal Federal em relação a essas falas do atual presidente, e com essa nova insinuação podemos ter novamente desdobramentos em relação a isso, principalmente no momento em que o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal assumiu também o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Um dos focos aí do ministro Fachin é a questão das fake news, que ele já tem batido forte juntamente com o ministro Alexandre de Moraes lá no STF. E o grande detalhe é que o ministro Fachin se mantém no cargo aí do Tribunal Superior Eleitoral até o mês de agosto, e posteriormente quem assume então a cadeira, quem assume o comando é o ministro Alexandre de Moraes. Já vimos aí no ano de 2021 algumas rusgas, algum atrito bem forte entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes. Isso obviamente pode se intensificar, principalmente com essas falas aí do atual presidente Jair Bolsonaro sobre fraude em eleições, e a possibilidade aí de Alexandre de Moraes então em breve assumir o comando, inclusive antes das eleições, e obviamente isso deixa ainda mais instável o momento eleitoral brasileiro, e trazendo um pouco mais de risco político e risco fiscal, e afeta obviamente o mercado financeiro, todos esses desdobramentos. Então vale a pena continuar de olho aí no que pode acontecer e nesses desdobramentos durante a semana. O presidente aí da Câmara, o Arthur Lira, tem cobrado aí governadores e principalmente o Senado sobre a questão dos preços dos combustíveis. Lembrando aí, já é uma discussão desde o ano passado, algumas discussões em que o Arthur Lira trouxe aí a discussão para Senado e também para governadores, buscando formas de reduzir, seja através de uma mudança no ICMS, que é um imposto estadual, e esse imposto, uma das ideias do Arthur Lira era de pegar a média dos últimos 2 anos do imposto, para que isso trouxesse, obviamente, aí também uma redução no preço aí dos combustíveis na bomba. Muitas outras possibilidades aí começam a ser discutidas e avaliadas. A principal delas aí, por algumas frentes do governo, é de olhar para mudar novamente a forma de cálculo do preço do barril de petróleo nas refinarias. Atualmente é utilizado aí a perspectiva internacional, né, o preço do petróleo negociado no mundo, e principalmente no momento de alta que nós temos e um dólar muito alto também, esse preço acaba aí subindo muito e chegando aí ao consumidor brasileiro com uma alta muito grande, pesando muito aí no consumo das famílias. E nesse momento em que o governo, o Banco Central brasileiro, também tenta reduzir a inflação, esse movimento acaba sendo necessário, e devemos ter muitos desdobramentos nessa semana sobre essas conversas aí para a redução do preço dos combustíveis lá em Brasília, entre governadores, Senado e também a Câmara com o presidente Arthur Lira. Servidores públicos federais aí já no final de semana anunciaram aí a possibilidade de greve, né, por reajuste salarial. Então essa é uma discussão também desde o final de 2021, onde foi aprovado no orçamento 2022 o reajuste aos policiais e mais nenhuma outra categoria do funcionalismo público federal, o que trouxe obviamente a Operação Tartaruga em algumas situações, principalmente aí de servidores da Receita e que cuidam aí das operações portuárias. Tivemos também outros setores aí já questionando bastante, e inclusive na semana passada falávamos aqui que o ministro Paulo Guedes tem aconselhado aí o presidente Jair Bolsonaro a vetar qualquer tipo de reajuste, inclusive aí esse da categoria dos policiais, para evitar aí problemas futuros. Mas enquanto isso vemos aí os demais servidores aí propondo reajuste e colocando em xeque a possibilidade aí de greve, inclusive para que esse reajuste aí aconteça em 2022. Isso obviamente impacta toda a máquina pública e traz ainda mais desconfiança para o governo do atual presidente Jair Bolsonaro. Aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos. E os aliados do presidente Jair Bolsonaro têm buscado aí que aconteça uma campanha mais profissional durante as eleições de 2022, inclusive aí para buscar a reeleição do atual presidente.
de acordo com algumas fontes aí que são próximas à campanha do presidente Jair Bolsonaro, o temperamento do atual presidente e as falas dele anti-vacina tem colocado ele numa situação desfavorável nas pesquisas. Vimos aí nas últimas semanas e nas últimas pesquisas eleitorais, ele perdendo ainda mais espaço para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também é pré-candidato às eleições 2022 e acaba sendo aí a polarização principal aí nas pesquisas eleitorais. Lula e Bolsonaro dividem aí já há alguns meses à frente aí das pesquisas de intenção de voto, mas a distância entre os dois candidatos tem aumentado e essa é uma preocupação dos aliados que coordenam aí a campanha do atual presidente. Olhando agora um pouquinho para a questão econômica e o que pode mexer com o mercado aí nos próximos dias e no dia de hoje, governos estaduais, principalmente aí de Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, né, ainda esperam um plano de recuperação fiscal vindo aí do governo federal, visto que os três estados aí ainda não estão pagando as dívidas mensais com a União graças a liminares judiciais e caso essas liminares aí sejam questionadas e derrubadas, esses estados aí não têm recurso suficiente para pagar o salário dos servidores, que estava atrasado durante muitos meses do ano de 2021 e agora conseguiram colocar em ordem, mas não teria recurso aí para pagar o salário dos funcionários em dia e também pagar aí as dívidas junto à União. Então esses estados também pressionando o governo federal, principalmente aí na expectativa de um plano de recuperação fiscal para esses estados e um novo parcelamento, talvez, dessas dívidas. Obviamente, a equipe econômica também atuando nesse sentido para manter a arrecadação e manter em dia também, nesses casos aí, o salário dos funcionários estaduais. Continuando e olhando aqui essas incertezas políticas e fiscais que nós temos vivido, principalmente nas últimas semanas, isso pressiona ainda mais os ativos brasileiros e os papéis aí continuam caindo por conta dessa expectativa aí de uma eleição polarizada entre esquerda e direita, entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também o atual presidente Jair Bolsonaro, reforçando aqui, já falamos algumas vezes que o mercado por si busca uma terceira via que ainda não teve força e não tem mostrado aí nenhum dos pré-candidatos um crescimento nas últimas pesquisas eleitorais, o que coloca talvez em xeque essa expectativa de terceira via. Óbvio, ainda temos um grande espaço aí até as eleições 2022, mas vale a pena ficar de olho então nesses desdobramentos que afetam diretamente o mercado financeiro brasileiro e também a economia. Falando inclusive em mercado brasileiro, o Bank of America, o BOFA, vê aí os múltiplos do Ibovespa aí semelhante a múltiplos que eram negociados lá em 2015. Então, obviamente, por um lado, mostrando aí a possibilidade de alguns desses ativos estarem aí com bom preço, né? Estarem aí baratos, como poderíamos dizer no mercado, mas muitos aí desses especialistas e o próprio BOFA, o Bank of America, vê aí que não há no curto prazo aí uma força para reação dessas ações, desses ativos aí que compõem o índice Ibovespa. Obviamente, então, quem olha para o longo prazo acaba tendo talvez um pouco mais de horizonte de crescimento, mas no curto prazo essa preocupação vinda inclusive de outras casas, mas essa é uma declaração oficial do Bank of America e isso com certeza mexe aí com o mercado financeiro e com a economia do nosso país e economia aí a nível global. Os títulos públicos federais globais com rendimento negativo também recuaram aí no início desse ano, final do ano passado, chegando agora a 10 trilhões de dólares apenas. Lembrando, nós temos diversos países no mundo aí com taxa, o que seria a taxa Selic, né, a taxa básica de juros desses países aí negativa, e aí muitos dos títulos públicos ainda têm rendimento negativo em alguns países do mundo. Obviamente, com esse cenário aí de retirada de estímulos e possibilidade de aumento de juros, como nós vemos aí nos Estados Unidos e diversos outros países e outros bancos centrais ao redor do mundo, também esses títulos públicos federais começam aí a perder essa rentabilidade negativa e uma expectativa aí de rentabilidade positiva para esses ativos. Isso também, obviamente, aí sendo consequência desse momento aí com alta da inflação a nível global
e com certeza também a necessidade aí de retirada de estímulos e aumento de juros para controlar essa inflação, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que são os mais afetados nesse momento. Olhando aí por um outro prisma, a China, que tinha aí uma perspectiva aí de crescimento, né, uma meta do governo chinês de crescimento de 6% no ano de 2021, aumentou, né, cresceu aí uma média de 8,1%, crescendo então acima do que era a expectativa, do que era a meta do governo chinês, e ainda nesse olhar de continuar o crescimento econômico, principalmente aí após agora os jogos de inverno que acontecem no mês de fevereiro, o governo chinês aí cortou novamente a taxa de empréstimos, de olho nesse crescimento econômico e fomentando a economia local. Um dos poucos países aí que ainda continuam nesse processo de redução de juros, como nós vimos aí recentemente a redução da taxa básica de juros lá na China e agora também o corte na taxa de empréstimos. Isso obviamente aí favorece o mercado chinês, que é a segunda maior economia do mundo, olhando para essa retomada e para a continuidade de crescimento. Isso pode afetar outros países como o Brasil, que aí é um grande parceiro comercial, principalmente aí vendendo commodities para a China. Isso pode obviamente favorecer o cenário econômico aqui no país. Olhando agora um pouquinho aí para cenário corporativo e aquilo que pode mexer com o mercado no dia de hoje, divulgação aí da inflação aí de alimentos e do setor de pets, acaba obviamente aí podendo afetar o setor. Só a alimentação aí, o preço da alimentação de pets no ano de 2021 subiu 23%, cerca de 3 vezes aí o aumento que a alimentação dos humanos teve durante o mesmo período. Outras altas aí como os serviços, principalmente aí para pets, para os animais de forma geral, também subiu. Isso obviamente aí pode daqui a pouco reduzir a quantidade de pessoas que têm aí animais de estimação, os pais de pet, como comumente são chamados, e também a redução desses gastos aí em relação a empresas como a Pets e outras empresas do setor que tiveram IPO recente e obviamente podem ter aí um lucro maior, mas uma margem menor com esses aumentos e uma tendência aí talvez de redução da quantidade aí de consumo desses pais de pet, principalmente por conta desse aumento de preços, visto que vivemos um momento aí de perda do poder de compra aí por conta da inflação e obviamente aí algumas pessoas podem talvez aí fazer algum tipo de troca e principalmente aí esses donos de animais já têm buscado aí formas mais baratas aí para cuidar dos seus animaizinhos de estimação. O BNDES também anunciou no final de semana que fará investimento aí de 2,5 bilhões de reais em fundos de infraestrutura. E o principal foco aí do BNDES são fundos aí que tenham projetos de saneamento. Lembrando aí, recente nós tivemos aí a confirmação da lei do saneamento, né? Onde o STF havia sido questionado sobre algumas mudanças e foi mantido aí o marco legal do saneamento conforme ele foi aprovado e também um outro olhar aí para mobilidade, visto que temos aí um crescimento muito grande de algumas cidades e essa necessidade então de investimentos direto nesse setor. Então, obviamente, isso traz alguns benefícios aí, principalmente aí para o cidadão, para a população, com esses investimentos em infraestrutura. Então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. O novo marco aí cambial, né, que foi aprovado no final do ano passado, falávamos um pouquinho sobre ele aqui. Inclusive, entre outras possibilidades, o novo marco cambial permite a abertura de contas em dólar aqui no Brasil. Mas o novo marco cambial também favorece aí contratos de energia em dólar. E, obviamente, esses novos contratos de energia em dólar também podem afetar aí o preço da energia elétrica, né? Visto que nós temos uma oscilação maior da moeda norte-americana e já vivemos aí um momento de, obviamente, aí por conta de crise hídrica, né? Um aumento grande aí na energia elétrica do país. E, obviamente, esse tipo de contrato em dólar também pode trazer mais volatilidade para esse tipo de energia,
né, para esse tipo de contrato e obviamente aí afetar o consumidor final, visto que um custo mais alto obviamente acaba sendo repassado e no fim aí o aumento da energia fica aí para o consumidor final. Então esses desdobramentos também vale a pena ficar de olho, principalmente ainda em meio a essa crise hídrica que vivemos aí e que pode afetar o país novamente em 2022. Falávamos aí há alguns dias, inclusive aí foi manchete nacional da possível fusão da Allianz com a BR Malls. A princípio a BR Malls não aceitou a proposta da Allianz, mas a Allianz mantém o interesse e nessa semana pode fazer uma nova oferta aí para talvez uma fusão em relação à concorrente, a BR Malls. Esse movimento também aí vale a pena ficar de olho durante a semana, pois podemos ter novidades. O CAD também deve aí ficar mais rigoroso em relação às fusões e aquisições durante o ano de 2022 e os especialistas acreditam que principalmente deve ser mais rigorosa o olhar aí do CAD em relação ao setor de saúde, que tem concentrado aí nesse momento com algumas fusões, algumas aquisições, tem uma concentração muito grande de algumas empresas. Isso obviamente pode afetar o setor e pode afetar também essa questão do julgamento aí do CAD em relação aí às fusões e aquisições e trazer aí algumas surpresas, né? Continuando esse olhar aí para o setor de saúde, a Amil Brasil, né, anunciou aí que teremos a venda, na verdade a empresa norte-americana que é dona da Amil Brasil anunciou a venda dos ativos da companhia aqui no país. Essa venda, a princípio, alguns especialistas acreditam que deve ser fracionada e o valor total de venda deve chegar aí na casa de 20 bilhões de dólares, de 15 a 20 bilhões de dólares, sendo comprado aí principalmente por diversas empresas aí do setor de saúde, Redditor, entre outras aí que podem talvez fazer aí parte da compra dos ativos da Amil Brasil. Esse também é um movimento aí grande no setor de saúde e obviamente isso também pode continuar influenciando daqui a pouco as decisões do CAD em relação a essas fusões e aquisições para evitar aí a concentração e o monopólio nesse setor. Agora já são 6h24 da manhã, olhando um pouquinho para abertura e fechamento de mercado. Temos aí as bolsas asiáticas fechadas já e desde as 5h30 da manhã nós vimos aí a bolsa chinesa subindo 1,50% a 14.363 pontos, com essa expectativa aí de principalmente um crescimento maior, como nós já tivemos aí a divulgação na China em relação ao que era esperado, ou que era a meta do governo durante o ano de 2021, e essa expectativa de redução dos empréstimos para que as empresas também captem mais e continuem o seu desenvolvimento, acaba trazendo um pouco de ânimo para o mercado de forma geral. Olhando ainda para essa questão e principalmente aí com esse olhar para a Ásia, nós já temos na bolsa Nikkei do Japão também mercado fechado e novamente aí as duas bolsas andando no mesmo sentido. Vimos aí a bolsa Nikkei fechar às 3 horas da manhã com uma alta de 0,74%, uma alta um pouco mais tímida, mas chegando aí aos 28.333 pontos nesse momento. Olhando para o mercado já europeu e pré-market norte-americano, hoje não temos muita movimentação por conta dos mercados fechados, mas a Europa nesse momento opera em alta também, com a expectativa aí de mercados então terem uma menor liquidez, mas fechar em alta no dia de hoje, nessa segunda-feira, dia 17. Nesse momento o DAX na Alemanha sobe 0,21%, ele tem oscilado aí em altas desde as primeiras horas do dia, perdendo agora um pouquinho em relação às primeiras horas, já chegou aí próximo de 0,30 de alta nessa manhã, mas continuando nessa perspectiva de crescimento e de retomada aí as bolsas europeias. O CAC na França sobe 0,40% nesse momento, às 6h26 da manhã, e no Reino Unido uma alta um pouco maior, uma alta de 0,70% nesse momento, uma expectativa então de crescimento, de retomada após as bolsas europeias terem fechado em queda na semana passada, principalmente aí repercutindo as falas aí do Federal Reserve. Agora os investidores começam a digerir um pouco melhor todas essas falas e os mercados aí voltam a crescer
nessa semana. Expectativa aqui no Brasil, o índice Bovespa também é de seguir as bolsas internacionais. Tivemos aí então uma forte alta na semana passada, a maior alta dos últimos 10 meses, mas a tendência é de continuar essa alta, talvez um pouco menor no dia de hoje, principalmente por um momento aí de menor liquidez com mercados norte-americanos fechando, mas lembre-se, o mercado é soberano e temos muitos indicadores que podem mudar esse prisma, mudar essa perspectiva, além do cenário interno que pode aí potencializar resultados ou trazer um descolamento em relação as bolsas internacionais. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia aqui no nosso início de semana. Amanhã, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente para falar sobre o que aconteceu no mercado hoje e também trazer aí um panorama para os próximos dias. Boa semana, bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.